E aí, galera, tudo bem? Começando aqui a nossa próxima aula. Essa semana eu vou ensinar para vocês técnicas diferentes de desenho. Elas podem ser utilizadas de acordo com o que vocês acharem mais confortável, mas eu acredito que ela vai servir mais para vocês na área da criação, porque dificilmente vocês vão poder usar isso na prova de observação. De qualquer forma, eu vou ensinar duas técnicas essa semana. A primeira aula a gente vai ensinar pontilhismo. E a próxima eu vou ensinar Ashura. Bom, o pontilhismo seria justamente essa composição que a gente faz de imagem de vários pontos sendo colocados às vezes mais próximos, às vezes mais distantes, e isso acaba construindo uma imagem. Isso é um pouco da lei da aproximação da Gestalt também. Quando você coloca vários elementos juntos, eles acabam se unindo, como a gente mostrou nas últimas aulas. Ele já foi um movimento artístico, inclusive. Ele foi uma técnica que surgiu junto com o impressionismo, que era justamente de pintar em pequenos pontos. Uma das características desse movimento artístico era justamente tentar representar a luz a partir da união desses pontos, assim, juntando vários pontos. Muitos monitores, inclusive hoje, funcionam dessa maneira de ser vários pontos ligados, assim, várias coisas ligadas que quando elas se unem acabam transmitindo uma imagem. Não sei se as TVs ainda hoje são, mas eu lembro que quando eu era pequeno, se você olhasse perto, dava pra ver até os pontinhos, assim. Acredito que ainda seja hoje assim. Bom, o que faz justamente a composição do pontilhismo é justamente ter esse contraste, né? A definição dos limites ela é feita agora só com pontos, então não há nenhum risco que vai permanecer ali no caso. Vai ser a união de pontos e quanto você mais deixar próximo, maior é o contraste que você vai fazendo para você constituir a sua imagem. Aqui eu peguei dois exemplos, né? Você vê que não tem risco, não tem traçado, é justamente só a união de pontos que vai acabando construindo a composição. Esse aí é feito com nanquim, mas o nanquim ele não é um material permitido na prova para vocês. Então mais para frente eu vou ensinar alguma coisa sobre isso, de como você pode utilizar a técnica. E se alguém quiser com nanquim, a gente dá para ensinar também. Isso, como eu falei, a composição ela se faz justamente pela lei da aproximação da Gestalt, né? Quando você coloca vários elementos juntos, eles acabam compondo uma imagem, assim. Justamente você vê, são vários pontos. Não existe nenhuma risca aí, não existe nenhum risco. São justamente a composição de pontos e a proximidade deles a alguns elementos em alguns momentos. Aqui, por exemplo, eles podem até fazer um gradiente, assim, né? De um mais escuro, de uma nuance mais escura para uma nuance mais clara, só com a transição dos pontos. O negócio é fazer ponto a 3 por 2. Bom, a proximidade dos pontos, assim, quanto maior, mais perto, quanto mais próximos os pontos um do outro, maior vai ser o preenchimento. E aí. Eu errei aqui no slide. Mas é justamente o contrário aqui. Seria tipo assim: quanto mais próximos, maior a concentração de pigmento. Quanto mais longe um do outro, menor é a concentração de pigmento. Se você for fazer áreas iluminadas, você faz com os pontos bem espaçados. Aqui eu acabei só confundindo na escrita, mas é isso aí, sabe? Tipo, fazer os gradientes, os reflexos luminosos. Aqui tem uma imagem que eu peguei na internet que mostra justamente isso. Ali tem os quadradinhos que dá até pra você ver. Isso pode ser um bom exercício também, se alguém quiser fazer no final da aula, fica à vontade. Mas é justamente isso, sabe? Você coloca os pontos um do lado do outro e você constrói o contraste a partir disso. Quando você for fazer áreas mais iluminadas, é só fazer os pontos mais espaçados um do outro. As áreas mais escuras, você coloca eles mais próximos. Eu acabei invertendo aqui na hora que eu fui fazer o slide. Quanto mais longe seria o menor o preenchimento, né? Então, quando você quer fazer uma concentração maior de pigmento, você deixa eles mais próximos. Isso é bom para você fazer áreas mais escuras, sombras. E é agora, nessa hora, que você faz o contraste, assim, sabe? Aqui eu peguei a imagem desse cavalo sendo feito em pontilhismo, que dá pra ver que existe o rascunho por baixo, você começa sempre com o rascunho, e aí você só vai fazendo pontos em cima, você não bota nenhuma risca, você não faz nenhum contorno, o contorno todo ele é feito só com os pontos mesmo. E no vestibular, para você utilizar esse tipo de
de recurso, que eu já falei, tipo, do rolê da Gestalt, né? Você pode utilizar isso como na parte de criação, né? Você fazer elementos aproximados e aí você entra um pouco também na lei da pregnância, lá do que é visto primeiro, do que é visto depois. E aqui eu peguei um exemplo de um artista plástico brasileiro. E aí, por exemplo, ele pega vários materiais, deixando vários pontos próximos e dessa forma ele acaba criando a composição dele. E como eu disse antes, isso normalmente é feito com nanquim. Os primeiros desenhos dava para ver isso de um jeito mais entendível, mas no caso isso não são feitos com tinta e caneta e isso não são materiais disponíveis na prova. Então seria justamente uma adaptação de fazer pequenos elementos. Aqui, ó, eu peguei o da esquerda, é um desenho feito com nanquim, e o da direita é eu vou falar mais dele agora, desse artista plástico brasileiro, chama Vicky Muniz, e ele fez com vários elementos próximos um do outro, e ele fez eu acredito que seja um soldado com vários soldadinhos de plástico. Então esse é o rolê da pregnância também, sabe? Tipo, existe uma imagem feita e depois o que compõe essa imagem acaba se tornando também uma ferramenta durante a prova de criação para vocês. Então, por exemplo, vocês querem criar uma imagem que passe tal tipo de mensagem, às vezes se você fizer vários elementos que passam essa mensagem constituindo uma outra imagem, talvez possa ser uma ferramenta bem interessante para vocês. Como eu disse, a referência, eu coloquei o Vicky Muniz, é um artista plástico brasileiro. Ele é famoso já internacionalmente. Vocês já devem ter visto algum trampo dele também. Ele fez a abertura de uma novela da Globo, novela Passione. E ele justamente tem essa característica. Às vezes ele coloca sustentabilidade nos trabalhos dele, utiliza lixo para fazer instalações artísticas. Às vezes ele usa materiais de comida, pó de café, esse tipo de coisa. Aqui uma foto dele com uma criação justamente isso, sabe? De você utilizar vários elementos para compor uma nova imagem, colocando concentração de pontos, né? No caso aí seria de objetos, e a desconcentração também acaba formando imagens. Aqui é um autorretrato dele que ele fez com recortes de revista, por exemplo. Isso é um jeito bem entendível de você fazer, de dizer como seria feito no dia da prova, para você utilizar o pontilhismo como uma técnica. Você utilizaria ele possivelmente só na prova de criação mesmo, para quem for fazer design e arquitetura. E aí aqui no caso é um autorretrato que ele fez a partir de recortes de revista. Aqui uma outra obra dele, sabe? É, tipo, a composição acaba se fazendo pela união de todos os elementos quando eles são dispostos um do lado do outro. Acaba criando um contraste, criando toda uma composição de iluminação e tudo mais. E aqui no caso que eu pensei para adaptar a técnica, se você o lápis de cor, ele é um dos materiais utilizáveis possíveis no vestibular. Então eu pensei em colocar, tipo, fazer pequenos elementos, vários pequenos X ou bolinhas assim, sabe? E aí a partir disso você ir criando a sua composição. Aqui, por exemplo, ele fez com muitos materiais mesmo. E aí dá pra ver tipo uma referência que ele faz à arte, aqui a morte de Marat, como eu já falei em outras aulas, essa referência, essa pintura é famosa e tudo mais. Utilizar referências a pinturas é maneiro. Aqui eu acho que é da abertura da novela, inclusive, que ele fez. E aqui é só para mostrar como a composição, tipo, você faz a composição pela concentração e quando você deixa espaços vazios ou com menor concentração, você também acaba criando uma iluminação, assim. Eu deixei esse exercício opcional para quem achou a técnica interessante e quiser treinar. É opcional, não precisa fazer, não precisa me entregar. Se você quiser me entregar e pedir uma avaliação, tudo bem também. E aí eu coloquei essa proposta de você escolher um rosto ou um busto e aí você representar. Busto seria tipo mais ou menos do peito para cima, mais ou menos. E aí seria representar utilizando os materiais que você vai ter disponível no dia da prova, que são os lápis de cor ou o lápis de desenho comum. E aí você escolhe a sua forma de representar, faz os elementos que você achar interessante. Você pode fazer pequenos coraçõezinhos, assim, um do lado do outro, e a partir disso você ir constituindo, sabe? Escolhe um elemento para você, ou vários elementos. Mas é opcional, tá? Eu vou ter as próximas semanas com alguns exercícios, e aí eu vou pedir o, o exercício correto para isso. Então, é só para quem achar interessante.
Caso vocês queiram fazer com nanquim, que foi visto no começo da aula, existem papelarias em Bauru mesmo que vendem eles, e eu deixei essas três espessuras de recomendação para vocês, pegar um 005, 04 e o 08, sabe? É 005, não é 05, que ele é o mais fino, que ele é muito bom para você fazer acabamento. Aí no caso você precisaria comprar um desses. Na Calunga é mais barato, se você comprar o da Faber-Castell. Tem um na Jalovi, esse é o que tem na Jalovi, se não me engano, e sai tipo uns R$ 15 cada caneta, que elas são mais chique. Eu, sinceramente, não curto muito essa. Eu prefiro essa da Faber-Castell, essa Fine Pen, que custa uns R$ 5, eu acho. Eu acho que eu trabalhei muito melhor com essa. Não sei se ela tem muitas variações de textura, de espessura. Essa daqui eu sei que tem, ó. Tem ali, ó, 005. Ele aparece escrito na sua, na sua caneta. E aí eu deixei isso de recomendação para vocês, caso vocês queiram aprender essa técnica com o nanquim. Não precisa se preocupar, isso aqui é só uma ferramenta que eu estou ensinando para vocês, uma técnica de desenho. Deixar aqui mostrando um pouco mais disso. É uma técnica de desenho que vocês podem utilizar na prova de criação de vocês, principalmente. Acredito que não vai ser possível utilizar na de observação. E é uma ferramenta a mais para vocês aí quando vocês forem desenhar. Se vocês quiserem fazer o exercício opcional agora, podem fazer, eu posso corrigir. Se vocês quiserem, eu vou mandar um oficial depois. Tudo bem? Muito obrigado, viu, galera? Espero que vocês tenham curtido a técnica. E na próxima aula eu vou ensinar uma nova técnica, que é a Shura. Muito obrigado, até mais.